Olá, boa noite, boa noite. Meu Deus, que coisa acontece conosco, não é? Mas eu estou tão feliz porque eu estou voltando depois de 2 meses. Ari, boa noite, seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco, muito bom. Mas me aconteceu uma coisa inevitável aqui. Oh, meu Deus. Paz e luz para você também, Ari. Muito bom, muito bom. A Dani havia entrado e eu pedi que ela aguardasse um pouco, mas eu tive que sair correndo para poder arrumar essa foto que, olha, sinceramente, eu não iria conseguir ficar falando alguns momentos, né, com o rosto daquela forma, o olho, na verdade. Então, deixa eu arrumar aqui. Isto. Muito bem. E eu espero. Oi, Dani. Que bom. Eu espero que todos estejam muito bem, que passaram esses 2 meses dentro da paz, da tranquilidade. Seja bem-vinda. Que bom estar com você, Dani. Muito bom, muito bom. Obrigado pelas palavras. Que Deus abençoe a todos nós, a todos nós. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, não é? Passei por uma cirurgia simples, mas enfim, com um repouso mais ou menos prolongado e não nos daria condição de voltar antes dessa data. Mas aqui estamos nós, com muita alegria, muita felicidade em estar aqui novamente. E como nós fazemos, ainda vamos continuar fazendo. Esse é o capítulo 48, depois dele virá 49 e 50. Os outros dois nós teremos convidados para o encerramento deste livro, que é o Evangelho no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico. Então eu vou ler, como toda semana eu faço, o Evangelho do Chico, escrito pelo Carlos Bacelli. Não é um livro psicografado, apenas Bacelli ia anotando as questões onde o próprio Chico ia falando, né? E aí, então, ele anotava. Então, vamos a um aqui. Eu abro sempre ao acaso. O item é 276. Somos feitos o diamante, que ontem era carvão. Não somos mais o que éramos, mas ainda necessitamos de ser lapidados. Temos muitas arestas a serem aparadas pelo buril da vida. Opa! Então, é mais uma lição para gente refletir sobre esta frase, enfim, este pensamento do Chico. Somos ainda lapidados, somos ainda diamantes que necessitamos ser lapidados, sim. Então, hoje, a dona Daniele, nossa querida amiga, vai encerrar o livro O Médico Jesus. Que maravilha, que maravilha. E ela terá também um convidado, não é? Muito bom a gente conseguir completar uma reflexão de um livro, não é? O seu é do José Carlos de Luca. Sabemos que não é um livro psicografado, mas é um livro muito interessante, muito bom, muitas reflexões para a gente poder seguir a nossa caminhada. Ah, sim, eu não quis falar nada, mas o pessoal já havia visto, né, será o Aloísio, o último a participar com você
no capítulo 41, né, que é o último do livro Médico Jesus. E então, já que você abriu, eu vou abrir também. O número 49 do nosso capítulo será a Martiele, que será a nossa convidada, e o número 50 será, sim, o Aloísio. A gente tem os nossos motivos para convidá-lo, porque afinal ele conseguiu me convencer, e acredito que convenceu a Daniele também, como tantas outras pessoas, a gente fazer o evangelho, fazer o estudo, essa reflexão. E a gente sabe que não é muito fácil no início, porque a gente fica um pouco inibido, mas mesmo assim a gente conseguiu superar e já estamos aqui. Ora, a gente se enrosca um pouquinho, principalmente, estou falando por mim, principalmente por mim, né? E é verdade, Dani, ele nos incentivou muito e o final não poderia ser diferente. Concordo plenamente com você. Muito bom, muito bom. É gratificante. E ele incentiva muitas outras pessoas. Esse é a fachada dele. Ele é assim mesmo. É muito importante, é muito gratificante saber que existe alguém que vai nos incentivando, vai nos estimulando, não é? E isso é muito bom. E então aqui o casal entrou, deixa eu pegar o nome certinho para não errar. Traquinando, o Pedro e a Bárbara, meus amigos queridos do coração, sejam bem-vindos, obrigado por estar aqui. Avelino, muito bom tê-lo aqui também conosco, muito bom, obrigado pela presença. E são vocês que vão nos estimulando a seguir esse nosso objetivo, não é? Então, nós vamos dar início a este livro, Jesus no Lar, de Dinéio Lúcio e Chico Xavier. Antes de nós entrarmos no capítulo 48, que é o proveito comum, nós vamos falar um pouco sobre ele. E vejam só que incrível. Vamos falar sobre a chuva. Esta chuva que, de alguma forma, nos coloca em reflexão, muitas vezes não compreendemos e não entendemos o motivo real do que acontece no planeta Terra, direi eu. Então, a chuva, meus irmãos, além dela gerar vida, ela nos dá alimento, ela mata a nossa sede, ela regula a atmosfera da nossa casa e ainda ela tem propriedades espirituais, que vai realizando limpeza energética em massa, ou seja, em todos nós. E aí, logo mais adiante, nós vamos conseguir entender o que essas palavras querem dizer. Onde ela, a chuva, realiza limpeza energética em todos nós. Então, quando acontecem tempestades, são falanges de espíritos em evolução que vão trabalhando ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, tanto o mineral, o vegetal e o hominal. E o animal, perdão. E o hominal, obviamente. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos, sob orientações superiores. E eles são encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Mas nem sempre nós compreendemos o porquê desses fenômenos.
muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo, como nós estamos vendo hoje. E esta lição 48 foi escrita para nós hoje, agora, exatamente neste momento que estamos passando. Mas o Espiritismo nos ensina que não há um efeito sem uma causa. Então, os fenômenos como tempestade, terremoto, maremotos, inundações, eles são orientados por essas entidades espirituais. Como já dissemos, em obediência aos desígnios divinos, visando a apresentação e o apressamento para que seja muito mais rápido a evolução não só do nosso planeta, como ele se encontra neste momento, mas também nas populações atingidas. Pensamos às vezes, meu Deus, olha o que aconteceu aqui ou acolá. Acredito que ao final da nossa reflexão desse texto, tanto quanto eu aprendi, todos também irão refletir muito sobre este nosso texto. Então, antes de iniciar exatamente o que ele nos diz, eu vou dizer boa noite, sim, aos queridos, o Pedro e a Bárbara. Vocês também moram no meu coração. Então, vamos lá. Nos diz assim o texto. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. E alguns negociantes provocavam o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares incentivavam a propaganda do reino celeste. Mas o objetivo não era de se tornarem melhores, mas de alugarem os seus veículos diversos a doentes que de longe vinham interessados na assistência do nosso Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Então foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou, como sempre, na casa de Pedro, nas noites do Evangelho. Certo filósofo, diz ele, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouviu-o e guardava silêncio, até que uma linda manhã, vindo um aguaceiro rápido, aquele estio de verão, convidou-o, esse nosso irmão, este nosso companheiro, esse discípulo, na verdade, convidou-o para que ele pudesse, juntamente com ele, fazer um breve passeio até o campo mais próximo, depois dessa chuva. E aí, então, assim que foi refeita essa paisagem, porque no momento a chuva era intensa. E não andaram ainda meia milha, quando avistaram uma vasta faixa de pântano. E o orientador, então, observando que aquele brejo recebia a água da chuva, explicou a esse seu discípulo. Eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem
batráquios, sapo-rãs, que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse provavelmente, essas águas escuras se tornariam em verdadeiro veneno mortal. Então, como nós vemos, tudo é perfeito na organização divina. Nada acontece por acaso. Então, continuando, depois de alguns passos, eles encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura. E o mentor, analisando, acrescentou a esse irmão: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, o que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, diz ele, talvez veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Obviamente, esse ele diz amanhã será no futuro. Boa noite, Josino, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui conosco. Deixa eu colocar isto aqui. Então, meus irmãos, a terra precisa dessa água para que haja floração. E não há nada melhor do que a chuva para fazer florir as flores, as plantas, as hortas. É tudo muito importante que tudo isso possa vir através da chuva. Aí eles continuaram e marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. E a água nos galhos ressequidos parecia até cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve, diz ele, até as raízes. Em poucas semanas, porém, irão se cobrir de ramagem fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Vejamos então quantas árvores nós vemos secas, e olhando para elas nós dizemos: pobrezinhas, estão mortas. Mas diante da chuva abençoada, nós vemos os brotinhos saírem. Vemos aquelas florezinhas, e aí nós ficamos felizes. E não só as frutas que vão servir, não só as flores que vão servir para os pássaros, mas também as frutos. Ainda há meses, eu vi uma árvore e disse, uma árvore de caqui, uma árvore frutífera. E aí eu disse ao meu marido: olha, o pé de caqui morreu. Ele disse: não, vamos esperar a chuva. E ontem, anteontem, nós colhemos já os caquis. Então a chuva, ela é benéfica. Então nós temos que apreciar aquilo que os nossos olhos não conseguem visualizar. Ah, sim, muito bem, Dani. Olha só. A dor da semente é o parto da vida. O Tim e a Vanessa que cantam, não é? Muito lindo, muito lindo. Pois sim, a semente está ali. Com a chuva, ela ela é molhada, ela se eclode e aí a vida. Por isso que é o parto da vida. Que coisa linda, não é?
muito lindo mesmo. Então vamos seguindo aqui. Aí demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza, que mais se assemelhavam dentro delas o diamantino orvalho, levemente colorido pela claridade solar, como se fosse um arco-íris. E o mestre, indicando-as, disse: aqui as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade. E muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espairando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor do plano em que se encontra. Pois então, quanto mais nossas mentes forem despertas, mais elevada será a nossa vibração. E quanto mais os espíritos forem trevosos, mais pesado e irrespirável ficará o nosso ar. Logo mais nós vamos compreender o efeito real de uma chuva ou de uma tempestade. Então, ainda continuando aqui, ele diz que, guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. Vejam só, para aqueles que têm a mente mais desperta e guarda em si os princípios sublimes, quando ele for criminoso, ele se torna menos cruel. E aquele que é pior se mostra menos mau. O imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio, e os bons se engrandecem para a maioria e amplitude do serviço a nosso Pai. Aqui ele já dá uma conotação para a gente começar a refletir sobre nós. E logo mais chegaremos ao final deste relato para a nossa reflexão da noite. Então ele diz para o seu discípulo: se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Quando nós vemos a chuva e precisamos ou queremos, desejamos fazer algo, o que é que nós fazemos? Oh, justamente agora eu preciso fazer algo e eu não fiz. A chuva está me atrapalhando. Então ele diz aqui: se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu se abrirá, o acesso a tesouros sem fim. Vamos ver aqui, Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Antes de você, a Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. O Josino, eu acredito que eu disse boa noite. E vamos então continuando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então continuando aqui. Vejam só que reflexão. A tempestade acalmada é uma passagem evangélica e ela tem dois enfoques fundamentais. Está lá, é uma passagem de Jesus. E a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o seu valor da fé. Então ela segue
este texto, né, da tempestade acalmada, quando Jesus se encontra no barco e pede para que os discípulos mudem de lado, quando está acontecendo aquela tempestade e aquela ventania. Então, dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus, hoje se acha completamente demonstrada para nós através do magnetismo, através do espiritismo, como fenômenos naturais. E Jesus, quando disse aos seus discípulos, passem para o lado de cá, antes ele estava sonolento, ele estava como se tivesse assim, dormindo. Então Jesus nos dá o exemplo de como nós devemos agir perante as situações calamitosas da vida, com muita calma, como se estivéssemos dormindo, na certeza da fé em Deus, que nos agasalha, esta confiança na proteção divina e que nos protege sempre. Então, dormir, no significado expresso desse texto, não deve ter a conotação de uma invigilância ou de um descuido. Não, é que nós tenhamos nossa fé em Deus, na certeza do seu amparo e que ela nos agasalha e que nos protege sempre. Então, dormir, como está aqui no texto, não é invigilância, não é descuido. Então, a falta ou a escassez da fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Quando ele diz, passemos para outra banda, é uma expressão que, além de significar sair deste lado para o outro, indica mudança no nosso comportamento, mas sempre sob o amparo do Cristo. Então, envolve neste momento essa percepção que soou a hora da necessidade da nossa transformação espiritual. E logo mais à frente, vamos ver o que este texto nos ensina. João Teles entrou, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, né, Vanessa? Ontem eu disse ao seu marido, ontem não, quarta, que eu não o conhecia. Ele mudou o estilo do cabelo, ele estava diferente. Quando eu cheguei em casa que eu me lembrei. Exatamente, eu já o conheço e bastante. Comente isso com ele, por favor, por gentileza. Então, vamos seguindo aqui. Então, terminada, que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime missão em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. E o Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremelhuziam distante. Então, meus irmãos, a chuva, como eu disse lá no início, além de gerar vida, ela nos dá alimento, ela mata a nossa sede, ela regula a atmosfera da nossa casa e ainda tem propriedades espirituais que ela realiza através da limpeza energética em massa. E essas energias que podem circular, fluir ou acumular, elas podem ser positivas, elas podem ser neutras, elas podem ser negativas, densas ou sutis. E é claro que existe um limite para o acúmulo dessas energias, especialmente as energias mais densas. Mas há de ter, então, um mecanismo natural que consiga eliminar o excesso dessa energia dos locais? Sim, aí é que entra a nossa abençoada chuva.
ela limpa energeticamente os espaços que chegam neste limite energético. Olha que interessante. Ela funciona como uma descarga elétrica que ameniza o peso e faz a atmosfera voltar a ser mais leve novamente. Ela lava, como costumamos dizer, ela lava a nossa alma. Muitos de nós dizemos. E todo esse acúmulo formado é pelas vibrações humanas que nós desenvolvemos. Então a chuva vem para o equilíbrio, para que ele possa ser restabelecido. Então, como a natureza de Deus é muito perfeita, como nós vimos, ela tem uma função física, mas também tem uma função espiritual. É claro que uma atividade não depende da outra. Mas é muito interessante pegarmos esse gancho para nós pensarmos, mais uma vez, sobre a importância da nossa reforma íntima, sobre a importância que ela tem e que causa um impacto no mundo através das nossas vibrações. E os nossos sentimentos possuem uma influência não somente em nós, mas sobre os outros e especialmente sobre os ambientes. Olha só que interessante. Essa energia, este sentimento que existe em nós, vai formando em nós uma energia. E como eu sempre costumo dizer, quando nós nos encontramos com algumas pessoas e formamos aquele círculo, no bate-papo, numa conversa, onde nós não conseguimos ter pensamentos positivos, onde nós estamos apenas maldizendo, caluniando, entrando numa vibração muito pesada, forma-se uma nuvem escura sobre nós, essa psicosfera fica tão densa e ela precisa ser eliminada. E ela não fica apenas em nós, ela também influencia especialmente os ambientes. Por isso, às vezes, nós entramos na casa de alguém e dizemos: eu quero ir embora logo daqui. Em compensação, em outras vezes, nós entramos em um lar e dizemos: que delícia, que ambiente gostoso. E assim é. Então, as emoções densas, como a raiva, o ódio, a vingança, por exemplo, não fazem mal só para quem sente, pois elas contaminam os ambientes e vão se aglomerando, tanto no campo energético dos lugares, como num campo mais denso e pesado. Então é por isso que os mentores espirituais não permanecem por muito tempo nesta dimensão. Nós já lemos vários textos, várias psicografias que são emitidas através de alguns irmãos, onde eles pedem para que nós consigamos ter uma vibração mais suave, que possamos pensar no bem, para que os nossos irmãos espirituais, os benfeitores, possam penetrar nesta dimensão onde nós conseguimos colocar aquela atmosfera pesada, muito pesada. E nós sabemos então que a nossa Terra é um planeta de escola, é de expiação e também de provas. E as consciências que encarnam aqui não possuem grande avanço espiritual. Essas criaturas, esses que reencarnam aqui, somos nós. Somos nós. Então basta avaliar a história humana para perceber o quanto violentos nós somos e como nós não aprendemos ainda com os nossos próprios erros, pois continuamos
a matar e a permitir que o ego nos governe. Pois nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que esta atmosfera que envolve-nos, ela tem um poder muito grande sobre todos nós. E nós ainda, com esse ego que nos, aqui ele diz, com o ego que nos governa, sim, este ego, esse nosso egoísmo, este nosso orgulho, é o que atravanca a nossa evolução. E aqui a Dani colocou, André Luiz relata em seus livros a ocorrência de tempestades para a limpeza da psicosfera do umbral. Pois é, e aqui está, mais uma vez, afirmando, né, Dani, aquilo que está sendo feito aqui. Então, tudo isso que acontece, que vai criando essa atmosfera energética densa, nós chamamos de umbral. E Divaldo Pereira Franco diz aqui, estamos muito enganados, pensando que depois de morrer, nós vamos para o umbral. Olha só, que coisa! E ainda a Daniele diz aqui, né, que André Luiz fala que a limpeza da psicosfera é do umbral, então, e a tempestade, quero dizer, e a chuva também, olha só, depois de morrer vamos para o umbral? Divaldo Franco diz, por conta das vibrações densas, frutos da nossa inconsciência ou das nossas consciências, que são pesadas, nós já estamos no umbral. Porque a diferença daqui para lá, a distância, é tão tênue que nós nos encontramos exatamente assim. Quando alguém diz, olha, eu quero ir para o nosso lar e aponta lá em cima, não é lá em cima, não é cá embaixo, é uma situação onde nós nos encontramos. Nós nos colocamos assim, da mesma forma que nos colocamos no céu, que nos colocamos no inferno. É um estado de espírito de cada um de nós, encarnado ou desencarnado. E aí Divaldo ainda continua e diz, vive-se na Terra o momento de transição de provas e expiação para um mundo de regeneração. As alterações são de natureza moral, convidando-nos para a mudança de comportamento, alterando hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do amor e da ordem. Pois nós vemos, então, que para que o mundo possa ser transformado para um mundo de regeneração, as alterações são especificamente, exatamente, de natureza moral. E esta natureza moral então, está nos convidando para a nossa transformação. E essa transição planetária de que tanto nós estamos comentando, tanto se fala, nós temos consciência de que é um processo muito longo. E aí nós sabemos que este momento em que nós conseguirmos com que as nossas almas possam ser mais evoluídas, nós poderemos alcançar este planeta. Mas até o momento em que aquelas almas menos evoluídas possam deixar de reencarnar aqui, elas vão reencarnando em locais aonde o seu planeta em que elas estiverem seja tanto quanto igual ao nosso planeta Terra, pois só assim elas vão conseguir se afinizar com a vibração deste nosso planeta, que é o planeta Terra. Então, muitos de nós, às vezes, não compreendemos que nós estamos
num mundo de provas e expiações, que depende de todos nós, esta mudança, essa transformação, e que aqueles que forem desencarnando e ainda não estiver naquele grau, como talvez nós ainda vamos continuar no planeta Terra. A partir do momento que for feito toda essa transformação de cada um de nós, aí sim o planeta Terra irá evoluir como todos os outros planetas evoluem, porque nós evoluímos, mas os planetas também evoluem. Então aqui nós recebemos e nós achamos interessante para que a gente possa refletir com muita propriedade esta fala que nós encontramos sobre a tempestade da vida. Aqui é feito uma analogia sobre nós e essa tempestade da vida. Então vamos ver. Em noites escuras, em que o vento violento e ruidoso traz a tempestade, trovões, relâmpagos invadem a madrugada como se fossem durar para sempre. O medo e a incerteza tiram o nosso sono. Passamos minutos imaginando o pior, temerosos de que o céu possa de um momento para o outro cair sobre nossas cabeças. Quantos de nós não pensamos isso agora nesta situação em que nós nos encontramos? Cada cidade, em cada país onde nós estamos vendo situações assim, tão delicadas. Mas então, continuando, sem qualquer aviso, o vento vai se acalmando e a chuva começa a cair sem violência e o silêncio volta a imperar na noite. Aí nós adormecemos e quando nós acordamos com o sol da manhã a nos beijar a fronte, nem sequer nos recordamos da angústia que sofremos na noite passada. Às vezes vemos aqueles galhos caídos, a água empoçada na rua, mas esses sinais fortes não nos fazem com que nós nos sintamos novamente assustados com tudo aquilo que aconteceu. E assim somos nós, as criaturas humanas, presas a esse momento presente. Esquecemos tudo o que passamos, esquecemos tudo o que aconteceu e estamos vivendo agora o presente. Então, descrentes que somos, a ponto de quase sucumbir diante de qualquer dificuldade, seja ela tempestade ou revés da vida, por acreditar que ela poderia nos aniquilar ou ferir irremediavelmente, somos homens de pouca fé. Eis o que somos. Porque essas tempestades, esta chuva que limpa a nossa alma, essas tempestades que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, nós precisamos ter a certeza de que o Pai Maior não nos desampara, não nos deixa sem nenhum momento, ele nos deixa sem o amparo. Então, há muito tempo, nós fomos conclamados a crer no amor do Pai, esse que muitas vezes nós duvidamos. Este Pai soberanamente justo e bom, que não permite que nada seja necessário e útil que nos aconteça. Acontece sempre aquilo que serve para nós. Então, ele não permite que nada possa acontecer para nós se não tiver uma utilidade. Então, mesmo assim, nós continuamos ligados à matéria, acreditando que a nossa felicidade depende apenas dos tesouros que as traças roem e que o tempo deteriora.
Permanecemos, então, sofrendo por dificuldades passageiras, como a tempestade daquela noite, que por mais estragos que possa fazer nos telhados e nos jardins, sempre passa a ter sua indiscutível utilidade. Quem somos nós para nos queixarmos? Nós somos para Deus como criança que ainda não se deu conta da grandiosidade do mundo e das verdades da vida. Somos almas aprendizes que se assustam com trovões, com relâmpagos nas noites escuras da vida e nos fazem lembrar da nossa pequenez e da nossa importância diante do todo. Porque se ainda choramos de medo, não temos coragem de enfrentar esta realidade. Se não nos parece favoráveis, é porque em nossa intimidade a mensagem do Cristo ainda não nos fez ter essa certeza. A nossa fé, muitas vezes, é tão insignificante que, ante a menor contrariedade, bradamos que Deus nos abandonou e que não há justiça. Isto se trata de uma miopia espiritual, decorrente do nosso desejo constante de ser agraciados com as bênçãos que, por ora, ainda não merecemos. Então, falta-nos coragem de acreditar que Deus não erra e que essa característica não é dele, mas é apenas as imperfeições nesta rota evolutiva. Falta-nos humildade para crer que, quando fazemos a parte que nos cabe, tudo acontece na hora correta e de forma adequada. As dores que nós passamos, elas nos tocam porque são oportunidades de aprendizado. E ela participa do nosso estágio, da nossa evolução. Então, assim como a chuva assustadora, também os problemas são indispensáveis para a purificação e a renovação dos seres. Por isso, meus irmãos, quando as tempestades pesarem fortemente sobre nossas cabeças, saibamos perceber que tudo na vida passa, assim como as chuvas, as dores, os problemas. Tudo é fugaz, tudo é momentâneo, mas tudo também tem um motivo, e a sua utilidade é para o nosso desenvolvimento espiritual. Esta narrativa se encontra disponível no livro Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Eu achei muito propício para esta noite, para fazermos essa comparação, onde as nossas imperfeições são, na verdade, o que está, vamos dizer assim, atrasando a evolução do nosso planeta Terra. Quando vemos a chuva, reclamamos, falamos, justamente hoje vai chover. Pois sim, existe um motivo para tal. E nós, tão pequeninos que somos, não percebemos que não depende de nós. Porque se dependesse da nossa vontade, se dependesse de nós, certamente não choveria no momento em que eu não quero que chova, mas choveria no seu momento. Então, essa analogia, nós precisamos pensar que se não existisse um Pai maior, nós não teríamos condição de ter as nossas próprias vontades, porque nós precisamos desse nosso livre-arbítrio para definir as nossas situações, mas nós devemos também aprender que tudo posso, mas nem tudo me convém. Temos que ter ciência de que Deus,
o nosso Pai e o Mestre Jesus não se esquece de nós em momento algum e que tudo o que acontece tem o seu motivo para acontecer. Espero que, através desta reflexão, nós consigamos seguir um pouquinho, deixa eu tirar daqui, nós consigamos refletir, analisar e tentar mudar e fazer como Jesus disse: passe para o lado de lá do barco, porque do lado de cá a tempestade e o vento irá nos derrubar. Então passe para o lado de lá, aonde a tempestade e a chuva não irá e o vento não irá nos incomodar. Vamos então pensar com muito carinho. E como nosso tempo está em cima da hora, eu ainda não tenho a certeza de que irão nos cortar. Mas a gente tenta, não é? De alguma forma, fazer a nossa prece. Se por um acaso nós formos cortados, nós estaremos continuando aqui, vibrando por todos. E na próxima semana, com a nossa irmã Martiele, será o capítulo 49, a Jornada Redentora. E no dia 27, o capítulo 50, que encerra este nosso livro, é com Aloísio e a lição é em oração. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e a toda essa espiritualidade que nos amparou, que nos fortaleceu, que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui. Então, nessa breve prece, nós pedimos, Pai, ampare a todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, que estejam neste momento precisando do seu amparo, da sua luz, e que cada um receba em seus corações essa centelha divina aquecida pelo nosso amor. Então nós te pedimos, Pai, neste momento, que conceda-nos a serenidade para que possamos aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para que possamos modificar aquelas que ainda podemos, mas nos dê, Pai, sabedoria para que possamos perceber a diferença e através desta pequena prece, desta pequena parte desta prece da serenidade, possamos ser envolvidos com o seu amor. Possamos, Pai, te agradecer hoje e sempre. E que todos esses nossos irmãos que possam estar sentindo neste momento desamparados, que eles possam receber as suas bênçãos. Os velhinhos dos asilos, os nossos irmãos presidiários, as nossas crianças nos orfanatos, enfim, todos, Pai, que possam sentir a sua presença. Obrigado mais uma vez e que o Pai Maior esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, obrigado pela presença, obrigado por todos e que a cada semana nós possamos estar juntos novamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Um beijo no coração de cada um. E olha, 10 horas, a nossa irmã Daniele estará também aqui no Instagram recebendo o nosso irmão Aloísio para o encerramento do seu livro O Médico das Almas. Então, de José Carlos de Luca. Vamos então estar juntos, não é, Dani? Até lá, se Deus quiser. Um abraço para todos. Fiquem em paz.